Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês, meus amados? Espero que esteja. Bom, para nossa aula de artes de hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar o capítulo 4. No capítulo 4, nós já vamos entrar, não é, no assunto sobre musical. Vamos trabalhar a história do musical, as técnicas utilizadas no musical, como que é, como funciona, tá bom? Então, na nossa página de abertura, né, ele já mostra aqui um cenário belíssimo, né, e dois casais aqui fazendo uma apresentação. Então, no musical, pela a imagem da abertura, a gente já consegue ver, né, que são cenas, pessoas que trabalham muito, praticam muito, né, ensaiam bastante para poder se apresentarem para o público, né, para as pessoas, ok? Aí nós temos aqui, numa das conversas, não é? O Conversa Vai, que pergunta o seguinte, de acordo com o que nós observamos já na abertura do capítulo. Ele pergunta o seguinte: a imagem mostra a cena de um filme musical, então a imagem é de um filme. Observando os personagens, você consegue dizer qual é o filme? E aí, vocês conseguem me falar, descobrir qual é o filme, né? Então, assim, faz parte, né, de um filme, esta cena, não é isso? Então, aí, se vocês descobriram que filme é esse, se faz parte de um filme ou não, ou apenas de uma história, tá? Discutam aí. No Conversa Vem, pergunta o seguinte: você conhece algum filme musical? Qual? Escreva no espaço a seguir. Gente, olha só, eu não vou responder, eu vou deixar para perguntar a vocês no nosso encontro no Zoom. Mas eu já tenho aqui alguma ideia, tá? De um musical que eu já assisti, né? E que assim, eu creio que todos vocês tenham assistido. Se vocês conhecerem algum infantil também pode contar, tá? Então fica aí para vocês tentarem descobrir ou poder fazer uma pesquisa e completar nas linhas a seguir, tá bom? Então vamos lá. Na sequência, nós temos aqui falando um pouco sobre o musical. Então ele nos diz que o musical é uma produção teatral que tem sua origem na época e na opereta. Opereta é uma obra cênico-musical com canções e danças intercaladas com diálogos. Então é uma peça, né? Só que nessa peça tem música, diálogos, há uma interpretação em que os atores conduzem de acordo com essa mistura de dança, com diálogo, né, com interpretação. O termo opereta significava inicialmente uma ópera curta. No entanto, nos séculos XIX e XX, a opereta passou a ser uma obra com música mais simples e rápida, mais popular do que a ópera. A opereta também é um espetáculo no qual se integram canções, acompanhamentos instrumentais, coros e muitas vezes danças, mostrando ainda mais sua semelhança com a ópera, né? Acima nós temos uma imagem que a legenda fala, né? Que é Teatro Infantil, o Fantasma da Ópera, tá bom? Só que aqui de uma forma mais infantilizada, né? O musical se desenvolveu na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos da América, nos teatros da Broadway. Alguns exemplos de musicais são Cats, O Fantasma da Ópera e Evita, todos de Andrew Lloyd Webber. Nós temos aqui, né, um musical, todo mundo bem vestido, bem bonito. Aqui é uma opereta, né, uma ópera mais curta. Aí na página 281, nós temos falando sobre o Fantasma da Ópera,
que fala sobre um desses musicais. O livro, O Fantasma da Ópera, foi transformado em um famoso musical. Baseando-se nessa história, Andrew Lloyd Webber fez as músicas, Charles Art e Richard Stigall fizeram as letras e a encenação ficou a cargo de Harold Prince. O musical estreou em Nova York em 1988, já faz bastante tempo. É o espetáculo com mais apresentações na Broadway, olha só. Foi visto por 15 milhões de espectadores, mas se contarmos com os filmes e com as representações em todo o mundo, estima-se que cerca de 130 milhões de pessoas já assistiram a esse musical, então deve ser assim, super muito famoso. Canto, dança, enredo, tudo se mistura em uma forma de arte que envolve a todos, ok? Então, nós temos aqui o Aprender Brincando, tá? Onde vocês vão realizar uma tarefinha. Diz assim: em equipes, crie uma história misteriosa sobre um fantasma. Pode ser o fantasma da lanchonete, o fantasma do parque, etc. Você que vai criar. Aí aqui tem um pequeno texto que fala sobre: existiu mesmo o fantasma da ópera? Aí diz o seguinte: foi após a visita à Ópera de Paris que Gaston Leroux, autor do livro Fantasma da Ópera, escrito em 1910, decidiu escrevê-lo. Dentro desse teatro, ele conheceu o famoso lago subterrâneo que lá existe. Sua visita à Ópera de Paris tornou-se impressionante, pois dizem que Gaston se perdeu pelos corredores e pelas inúmeras portas da ópera. Além disso, aconteceu um acidente, fato que mais o inspirou para a construção de seu livro. Um dos gigantescos lustres do teatro se desprendeu do teto sem causa alguma. Olha só. Isso foi aí o que ele foi descobrindo, a essa visita e foi começando a escrever esse livro sobre o fantasma da ópera. A partir disso, funcionários do teatro começaram a contar histórias de assombrações. Foi o auge para que Leroux se inspirasse e começasse a produzir uma de suas obras mais famosas. Logo no começo do livro, Gaston Leroux conta sobre várias provas de que realmente um fantasma possa ter existido dentro do teatro. Uma delas é a história da coluna oca no camarote número 5. No musical, o camarote do fantasma é essa coluna. Dentro dela, uma pessoa conseguia se esconder. E de dentro dessa coluna era possível ouvir toda a apresentação, pois existia uma certa propriedade acústica nela. Essa acústica permitia aos ocupantes do camarote que ouvissem a voz de quem estivesse dentro da coluna. Então aqui, pessoal, é um pequeno resumo de como foi criado o livro Fantasma da Ópera. Então, a partir do livro O Fantasma da Ópera, tá certo? Então, a partir desse livro foi aí feito esse musical que fez um grande sucesso, ok? Gostaria muito que vocês fizessem uma história, contando fantasma de alguma coisa, curto, não muito grande, tá bom? Aí na aula do Zoom a gente socializa as produções de vocês, ok? Então essa foi a nossa aulinha, tá, gente? Um super beijão para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!